Fala pessoal, tudo bem? Estamos agora em mais um episódio do nosso ICBM TV. O convidado de hoje, como eu já tinha avisado, para mim, não sei para vocês, mas para mim é uma pessoa muito importante. Very. Quando ele foi para os Estados Unidos e me abandonou por 6 meses, eu fiquei very triste, bad. E hoje a gente vai falar, eu vou só dar uma ideia sobre gerontologia. O que vocês acham? Vocês acham quem é o convidado de hoje? Mauro Anastácio. Mauro, ele é musicoterapeuta, ele é mestre em gerontologia pela Unicamp também? USP, né? Pela USP e está fazendo doutorado pela Unicamp. Então, ele está na fase final ali, esperando a defesa. Então, ele está bem de boa, assim, ele está numa fase de uma paz tão grande de quem está saindo assim, do doutorado. E hoje a gente veio para falar, né? Nada mais justo que trazer o Mauro para trazer informações para vocês e até atualizações a respeito da musicoterapia e da gerontogeriatria. Eu preciso sempre usar os dois, porque eu sempre esqueço de falar os dois. Mas, Mauro, traz para a gente um pouquinho principalmente sobre o que você está fazendo agora na tese, né? Com a defesa e tudo, o que você falou no mestrado. Pode trazer uma apresentação geral do que você está fazendo. Maravilha. Oi, pessoal. Muito obrigado pelo convite. Estou muito feliz de estar por aqui falando de musicoterapia, gerontologia e envelhecimento. E, bom, no meu mestrado, na verdade, eu estava trabalhando mais com casais, né? Porque quando eu tive essa vontade, essa intenção de fazer um mestrado e conheci a professora Deusivânia na USP, ela pesquisava principalmente relações familiares e cuidadores, né? E aí eu fiz um levantamento para saber um pouco do que a gente tinha, né, na musicoterapia a respeito disso. E aí, a partir de revisões, tal, encontrei alguns trabalhos que traziam a musicoterapia numa perspectiva um pouco diferente, que não era tão focada ali no aspecto da própria doença, né? Mas na qualidade das relações e para oferecer suporte para os cuidadores, né? E aí foi isso que eu fiz no meu mestrado. Eu, sob a orientação da professora Deusivânia, encontrei esses casais que viviam com doença de Alzheimer e aí ofereci essa musicoterapia domiciliar para tentar descobrir se isso poderia contribuir com a qualidade dessa relação, né? Que a gente sabe que tem uma relação direta aí com comorbidade, né, nesse contexto. E aí foi muito interessante, foi difícil, né? Porque também, né, mestrado a gente tem um pouquinho menos de tempo e aí conciliar tudo junto, verdade. né? Complicadinho. Mas foi muito gratificante, foi muito bom. E aí depois, já no processo de doutorado agora, eu fui mais voltado, né, para o contexto mais preventivo social do envelhecimento, porque a gente vai estudando, né, pessoal, na gerontologia, essa questão de envelhecimento ativo. Estamos, inclusive, vivendo agora a década do envelhecimento ativo, né, de 2021 a 2030. Então, promovendo essas iniciativas, inclusive por meio da musicoterapia, né, já fazendo um jabá. Saiu um capítulo aí que eu escrevi junto com a professora Cláudia Zanini no livro Práticas Inovadoras da Década do Envelhecimento Saudável, né? Que é justamente inspiradoras ou inovadoras. Fica o suspense para a gente descobrir depois. Mas sou péssimo para esse título, gente. Mas é isso, saiu esse capítulo nesse livro, né? Também a gente falando sobre as possibilidades da musicoterapia contribuindo nesse contexto muito importante agora. E aí, no meu doutorado, eu fui relacionando o que a gente tem de teorias do envelhecimento, né? Teorias sociológicas, psicológicas, como fundamentos da nossa prática da musicoterapia, né? Porque muitas vezes a gente pensa, muitas vezes não, mas se pensa mais em aspectos de funcionalidade ou de sintomas, né? Mas como que a musicoterapia pode aí, de certa forma, oferecer um certo suporte, um acompanhamento para o próprio processo de se envelhecer, se adaptar, né, às mudanças aí associadas ao envelhecimento. Então é sobre isso que eu falo. E também bastante sobre discriminação etária, né, porque é uma causa também que eu acho que a musicoterapia tem muito também por contribuir. E falando nessa questão de discriminação etária, fala um pouco sobre a situação hoje do idadismo. Olha,
Eu posso falar sobre isso também, já recomendando um outro documento, espero que esse eu saiba o nome melhor, que é o Relatório Mundial do Idadismo, da Organização Pan-Americana de Saúde, onde foi lançado, acredito, há 3, 4 anos, e que traz justamente essa temática, como que está esse cenário no mundo, né? Porque, na verdade, o idadismo começou a ser falado, ser discutido desde a década de 60, né? Que aqui é onde veio esse termo, mas cada vez mais a gente tem estudado de fato o impacto disso na saúde das pessoas, né? E não só da pessoa idosa, porque idadismo a gente está falando de idade, Certo. né? Então a gente já viu situações aqui mesmo no Brasil, onde pessoas de 40 anos, por exemplo, né, já foram discriminadas de alguma forma. Eu sempre cito um caso muito marcante, né, que saiu as notícias de uma mulher de 40 anos que foi fazer uma graduação numa universidade aqui no interior de São Paulo e foi ridicularizada pelos próprios colegas de turma, né, por estar na graduação. Então, não é uma questão só com a pessoa idosa, mas a gente fala muito da pessoa idosa por ser, de forma geral, uma vítima, assim, que isso acaba trazendo muito estigma, né, do ser idoso e um impacto grande, né, na saúde física, emocional, isolamento social, né? Então, devemos tomar, já que você perguntou sobre o cenário, né, mais atual, devemos tomar um pouco de cuidado também com a romantização da velhice, que muitas vezes a gente vê, né, porque ali na televisão, na internet, né, no TikTok, a gente vê pessoas idosas ativas que estão trabalhando, ou então, sei lá, fazendo várias coisas. Isso é muito bacana, passar uma imagem legal, positiva do envelhecimento, mas isso não representa necessariamente a realidade, né, das pessoas idosas que estão por aí. Então, precisamos ter esse enfoque e refletir também sobre o nosso idadismo, né, que a gente acaba praticando. E aí, só para concluir essa parte, idadismo, nós falamos sobre preconceito, discriminação e estereótipo. São 3 coisas diferentes, Tá. segundo a OPAS, né, a Organização Pan-Americana. Então, o preconceito é como eu me sinto com relação ao outro, né, de acordo com a idade. O estereótipo é como eu penso, e a discriminação é a minha ação de fato, né? Então, precisamos sempre estar ressignificando, desconstruindo isso, né, com relação inclusive, o estereótipo, né? Então, esse papo de falar, o idoso é isso, o idoso é aquilo, né? O idoso é legal, o idoso é cabeça dura, o idoso não sei o quê. Essa é a forma que a gente pensa, isso é estereótipo. E também tem a situação, né? O idoso volta a ser criança e acaba tratando como se fosse uma criança, um bebê, né? E principalmente, eu acho que tem muito também da questão, o que eu trato assim, uma criança solta alguma coisa engraçada, a gente ri, só que nem sempre o contexto do idoso, quando ele está trazendo algo, é engraçado, né? Então, a risada nem sempre vai ser bem-vinda para ele, porque ele não está contando uma piada, né? Ele está trazendo da forma dele. E dentro de terapia, você vê muito essa comparação. Parece que está trabalhando com uma criança e você trazer o idoso como se fosse... Às vezes até fala... você bonitinho, fofinho, vovozinho, né? Tem esses zinhos. É uma questão diminutiva mesmo, né? Como que você vê a parte de atendimento mesmo, tá? Eu digo, não é nem com a sociedade, mas é como terapeutas mesmo. Eu vejo com ranço, né? Vejo com ranço, porque eu acho que esse é o primeiro passo para você trabalhar com o público, né, Nath? E não só falando da questão do idoso em si, mas a gente tem muito terapeuta capacitista mesmo, que vai trabalhar com a pessoa com deficiência, né? E às vezes nem não vê potencial, por exemplo, no seu cliente, no seu paciente, né? E no caso da pessoa idosa, isso é muito frequente, tanto o capacitismo, né, quanto também o idadismo. E essa questão dos zinhos, senhorzinho, senhorinha, eu quero morrer. Né? Quando o pessoal fala, veio uma senhorinha. E eu entendo que muitas vezes a gente traz essa terminologia, né? Fala dessa forma com um lugar de carinho, né? De cuidado, mas a gente precisa pensar no outro, né? Por mais que a sua atitude seja X, sua intenção seja X, qual que é o impacto disso?
né, de uma pessoa ali que viveu toda uma trajetória de vida, criou seus filhos, trabalhou, fez tudo que fez, e aí ela chega numa situação de vida que ela é a senhorinha, né, que ela é querida. Então precisamos refletir sobre isso, né, e de fato essa questão de se comparar, né, falar que a gente volta a ser criança, refletir mais sobre isso, né? Porque ninguém volta a ser criança. Exato. Né? Exato. A questão é o que você quer dizer quando você fala que volta a ser criança, né? E esse respeito, né? Porque isso inclusive acaba muitas vezes a gente chama de autoestigma, né? Quando a pessoa idosa começa a colocar nela mesma essas crenças, né? De que ela pequenininha, que ela e aí isso impacta na autonomia, isso impacta na independência, né? E a gente está na terapia aí, seja a musicoterapia, outras terapias, para estimular potencial, né? Para estimular potencial, para que a pessoa se desenvolva dentro das capacidades dela, dentro do que for possível para ela, e isso vai totalmente no caminho contrário de se falar fulaninho, né? Para uma pessoa que está ali, que podia ser teu avô, entendeu? Exato. Então, é complicado. Legal. Vamos aproveitar agora que a gente está falando tanto desse aspecto, a gente está trazendo uma questão também mais atual aqui da nossa realidade e também pegando o gancho do doutorado. Eu queria que você contasse um pouco da sua experiência do doutorado sanduíche que você fez nos Estados Unidos, né? Tanto da parte musicoterapia, estrutura, né, dentro de pesquisa, valorização ou não da pesquisa lá, da diferença daqui, e como lá também tem sido visto esse cuidado com a pessoa idosa. Perfeito. Bom, nesse caso, eu tinha já vontade há bastante tempo, né, de fazer um doutorado sanduíche, mas estava buscando ali quais seriam os caminhos, né? Mas eu sou bastante teimoso para descobrir as coisas. E aí tive essa oportunidade de ir pelo CAPES Sprint, né? Pela CAPES, num programa específico de internacionalização. Bom, eu tive inicialmente um pequeno desafio aí para encontrar um professor lá, porque eu queria ir para um departamento de musicoterapia, né? Já que aqui a gente não tem algo assim, né? Pensando em stricto sensu. E aí eu encontrei essa professora justamente buscando pelos meus temas de pesquisa, porque a grande maioria das instituições é isso, vai focar em tratamento, foca em demência, né? Foca em doença de Alzheimer, reabilitação. E aí, então, eu não estava encontrando ninguém, basicamente fui ali na internet, digitei ali idadismo, digitei qualidade de vida da pessoa idosa, apareceu o artigo, eu falei quem que é essa pessoa, era a professora Sekyun Jang, que foi a minha supervisora, mandei um e-mail para ela, né, e aí deu tudo certo, tal, ela me recebeu muito bem e fiquei esses 6 meses lá. Eu senti que, em primeiro lugar, muito importante a gente valorizar a pesquisa brasileira, porque, nossa, assim, eu já tinha uma noção, né, que o pesquisador brasileiro, a universidade brasileira é muito boa. Sim. Mas quando eu fui, nossa, eu valorizei muito mais também, sabe, para entender como que a gente é bom também de pesquisa. Às vezes a gente não tem recurso, né? Aqui a gente tem a dificuldade com recurso. Porque é isso, lá eu fui numa universidade pequena e eu tinha um baita de um laboratório, eu tinha um computador com 3 telas para mim, para eu fazer análise e tal, tudo mais, tinha clínica, almoxarifado, tinha tudo isso. E é uma universidade pequena, né, da Virgínia. Então aqui a gente às vezes luta um pouco com recursos e tudo mais, mas no que se refere a professores, a pesquisa, a qualidade de pesquisa, de ensino, né, nossa, Brasil maravilhoso. É por isso que eu trouxe essa questão de você comparar, porque muitas vezes a gente também tem uma mania de se achar ínhos, né? Aí que aqui no Brasil é difícil, que aqui no Brasil, então, aí se vem alguém de fora, a gente super valoriza só porque veio de fora, sem você sequer ter olhado o currículo antes ou ver o que de fato a pessoa fez, só porque é de fora. Então, isso que é bastante interessante também você trazer, porque isso é um fato, né? Eu acho que o grande nosso problema aqui dentro da pesquisa, de fato, é o investimento mesmo, né? Uma estrutura. E, assim, se sem investimento a gente já faz o que faz, imagina né? Acho que não teria... Dificilmente teria algum lugar para ser melhor do que o que a gente já faz aqui. E com relação a essa parte da pessoa idosa, os cuidados, os programas,
que tem lá diferente daqui? E a mesma coisa, melhor ou pior, ou igual, alguma coisa que a gente possa trazer nessa base de comparação. Sim. Eu acho, isso talvez não é uma coisa assim que eu busquei me aprofundar tanto, mas eu acho que o cuidado ele é muito contextualizado também, né? Então aqui a gente fala bastante dessa questão da vulnerabilidade social, né? E um alcance maior ali da comunidade, dentro das universidades, esse tipo de coisa. Porque existe uma diferença nesse sentido, né? Da vulnerabilidade e tudo mais, da política assistencial e tal. Mas no que se refere à prática mesmo, né, profissional e tal, eu achei bem próxima nesse sentido. Tem algumas diferenças ali, falando especificamente de musicoterapia, né, de abordagens, né, porque aqui a gente tem uma abordagem também bastante... isso, para esse lado também social comunitário, ou então até existencial, né, um trabalho mais nesse sentido. E lá a gente encontra muito o cognitivo comportamental. Muito. Assim, a base, assim, inclusive das próprias universidades, né, trazer o cognitivo comportamental. Não só isso, né, claro, a gente vê diferentes práticas e abordagens, mas isso é bastante frequente, assim. Mas nesse sentido eu acho que são coisas que se aproximam, né, e se distanciam, tanto que eu dei aula, né, as professoras elas me deram espaço para dar aula sobre gerontologia e acredito que foi bem próximo, né, dentro do que a gente... É sempre importante a gente ver isso, né, não pela concorrência, mas eu sempre falo, né, pela inspiração. Se tem algo melhor, eu posso me inspirar para trazer, ou se eu tenho algo melhor, também posso levar e dividir o conhecimento. Tem pergunta aí, Pode Boss? Eu vi uma pergunta ainda agora ali. Pode Boss? Pode Boss. Pode Boss. Maravilha. Aí mantém a pergunta para a gente lembrar. Como promover um envelhecimento saudável? É possível criar projetos de musicoterapia para auxiliar? Sim, claro. Super, seja bem-vindo. Com certeza, vem gente, vem no projeto. Eu acredito que pensando nesse aspecto, né, do envelhecimento saudável, precisamos ter aquela reflexão sobre saúde, né? Pensando que são oportunidades diversas ali e complexas, né? Porque é isso, tem muitas pessoas idosas que você vai ver os parâmetros ali de saúde, tá tudo certo, tudo maravilhoso, mas ela tem qualidade de vida, né? Esse está sendo um envelhecimento saudável? Quais são as expectativas que ela tem? Qual o espaço que ela tem ali, né, de protagonismo? Então, essa visão biopsicossocial, né, da saúde, e considerando também que ser idoso, né, isso é uma coisa que tem autores nossos da musicoterapia falam, que não podemos jamais considerar que doença é natural da vida, né, ou que seja normal ter uma doença, ou dor, nada disso. Porém, é muito frequente, né? É muito raro a gente conhecer uma pessoa idosa que não tem uma doença crônica. Exato. Uma diabetes, uma pressão alta, né? Um negócio. Então, precisamos considerar também, né, formas de contribuir para que essa pessoa conviva melhor com essas doenças crônicas, né? E entender que isso é de fato algo muito frequente e que é possível ter uma qualidade de vida. Sim. Né? E só apontar a questão de projeto, gente. Editais também, né? Eu participei agora de um edital chamado Envelhecer, como é? De nome, de nome ele é maravilhoso. Vocês já perceberam, né? Edital Envelhecer com Futuro, e que é do Itaú Viver Mais, né? Com o Portal do Envelhecimento, e que foi isso, eu queria fazer um projeto, né, de musicoterapia, trazendo pessoas idosas ali de forma gratuita também. E aí mandei para esse edital, foi contemplado e durante esse ano eu fiz essa pesquisa também, né? Então ir atrás de fundos nesse sentido também acho que pode ser uma via, um canal, parcerias, né, com espaços, com universidades, enfim, né? E é até legal a gente pegar esse gancho da vulnerabilidade e projetos sociais, etc., porque a gente tem o projeto Leão, né? Que é um projeto aqui do Centro Biomédico da Música.
E por incrível que pareça, hoje a nossa dificuldade tem sido as pessoas virem mesmo. A captação. Porque a gente consegue parcerias, mas aí a gente percebe que realmente existe a inacessibilidade às informações. Porque quem realmente precisa, que é um projeto social, então a gente tem ali que avaliar renda e etc. E a gente já tentou parceria, vamos supor, com a prefeitura. Então, assim, a gente não está cobrando, a gente só quer que traga as pessoas certas, né, que de fato precisam. E a gente tem uma parceria com a OAB, mas é incrível, assim, a gente estava olhando como que as pessoas que chegam são as pessoas que têm acesso àquela informação, porém elas não são aprovadas por conta da renda. Então, isso para mim foi bastante impactante. Assim, eu confesso que a gente fala, mas quando a gente vai viver isso próximo, a gente vai entender mesmo a seriedade, a complexidade disso. Sim. Que muitas pessoas precisam, mas não têm acesso à informação do que está disponível para ela. E aí entra todas essas questões, os direitos que tem, que muitas vezes não usufrui porque não sabe que tem aquele direito. E, enfim, e aí por isso que a gente vê tantos golpes sendo aplicados, principalmente nas máquinas dos bancos, porque precisa de algo que poderia ser algo muito simples. E aí você fala, nossa, mas não tem ninguém da família para explicar? Não tem. Muitas vezes não tem, essa é a realidade. Então, se não tem alguém da família para informar que ele tem direito a sessões de musicoterapia gratuita. Então, isso para mim foi bem impactante, por isso que a gente está reformulando o modo do projeto para ver se a gente consegue alcançar mais pessoas. Vamos finalizar esse bloco agora e a gente volta já. De volta ao nosso segundo bloco, e nesse segundo bloco o nosso Boss deixou aqui muitas informações importantes para eu trazer, então eu vou estar lendo aqui, porque realmente é bastante alarmante, né? E esses dados, eles são referentes apenas ao ano passado, tá? Não é de 10 anos ou de 5 anos atrás, não. A gente está falando apenas de 2024. Então, o total de denúncias, né? Para a gente entender essa questão que a gente falou no primeiro bloco da vulnerabilidade da pessoa idosa. Então, só de denúncias envolvendo idosos foram quase 180 mil. Agora, o total de violações contra o idoso chega a quase 1 milhão. Então, só no ano de 2024. Então, vamos lá, alguns dados como esse. Negligência, né? Descuidado com necessidades básicas do idoso, saúde, higiene, etc., são 14%. Exposição a riscos à saúde física, 12%. Tortura psíquica, 11%. Insuficiência afetiva, 9%. Maus tratos, 9%. Abandono, 6%. Então, assim, é uma questão que assim, 75% das violações elas ocorrem na própria residência da pessoa idosa. E aí entra naquela situação, né? Como a gente estava falando de informações e tudo, como que nós profissionais podemos auxiliar ou tentar diminuir pelo menos essa estatística, né? Como que a gente pode, o que poderia fazer de diferente, né, para trabalhar isso? E aí entra também aqui a pergunta que foi feita no Instagram. E para o profissional de musicoterapia, como está o mercado de trabalho para atender idosos? É fácil encontrar oportunidades em hospitais ou instituições? E aí vem essa questão, né? Não é só o profissional de musicoterapia, mas o profissional de musicoterapia especializado em trabalhar com idosos, né? Isso é um ponto extremamente importante, né? Porque é isso, quando a gente vai trabalhar nesse contexto com a pessoa idosa, é importante entender como que está um pouco esse cenário, até para evitar dentro de um senso comum, né, que nem eu comentei antes da questão da mídia, como isso como uma pessoa idosa ela é tratada, e a gente fica com uma falsa ideia também de como que está de fato o envelhecimento e ser uma pessoa idosa no Brasil. Então é importante a gente conhecer sobre isso, frequentar os eventos, né, até para a gente
ter um preparo maior para lidar com aquele sistema, porque quando a gente sabe, né, e nós profissionais, quando a gente vai atender ali o nosso cliente, a gente vai se envolver com família, a gente vai se envolver com o vizinho. Sim. Eu converso com o porteiro da casa, sabe, do prédio, da pessoa idosa, e tal. Então é importante entender um pouco mais sobre isso, né, e ter essa responsabilidade. Até para a gente evitar, né, que muitas vezes, quando as pessoas muitas vezes chegam a mim e me perguntam sobre musicoterapia com a pessoa idosa, vem muito essa questão da prática, né? Ah, eu tô ali com o idoso, o que que eu faço? Eu levo um tambor, eu levo um piano? Eu falo, peraí, peraí, né? Vamos antes disso. Quem é essa pessoa? Qual o contexto dela? Quantos ônibus ela vai pegar para ir para o atendimento? Qual é a rede de suporte, né? A gente tem muitas avaliações no contexto da Geronto, né? Só para a gente ver, tem mapa, né? Genograma, só para entender as relações, o quão elas são funcionais, né? Quem que a gente pode telefonar, falar. Então, tudo isso é muito importante a gente saber e, inclusive, trazendo essas informações. Numa perspectiva de promoção da saúde, a gente leva informação, né? Com relação a isso, a violências, e do cuidado, né, o apoio familiar, o abandono. Então, isso é a promoção da saúde. Nós somos trabalhadores, né, agentes de saúde, precisamos ter contato com isso, né? Claro. E aí, pensando nessa questão de mercado de trabalho, gente, sendo bem sincero, para mim sempre foi muito uma questão de construir o meu espaço nesse Perfeito. lugar. Né? Porque eu, de fato, muito raramente... Teve uma época, né, onde eu trabalhava com uma musicoterapeuta na Carolina, em São Paulo, e aí eu já fui ali entrando junto nos lugares onde ela atuava. Mas fora isso, né, principalmente morando em Campinas agora, eu vejo que tem uma recepção muito boa, mas são lugares onde eu fui criando o meu espaço. Então, eu falo isso para os alunos, né? Me mudei para Campinas, eu já fui achando todos os geriatras da região, falando, oi, tudo bem? Né, todo o pessoal ali da Geronto, pessoas que atuam com pessoas idosas, instituições de longa permanência, porque existe uma boa recepção, existe espaço, as pessoas estão curiosas em saber, mas em muitos contextos elas de fato não sabem, né? Ou então a pessoa, né, que fez a pergunta traz a questão da instituição, do hospital, e sabemos que muitas vezes são profissionais de outras áreas que são colocados ali como Sim. musicoterapeutas, muito frequente isso. Então, eu acho que cabe a nós também ir buscando essas possibilidades, né? Eu nunca fiquei sem trabalho no campo do envelhecimento. Acho que precisamos de mais profissionais, né? Quando eu fui, por exemplo, para o meu doutorado de sanduíche, não tinha quem ficasse no meu lugar, né? Porque é isso, ninguém trabalha com pessoa idosa, né? Então, não tinha quem convidar. Teve um paciente meu que tive que realmente parar o processo durante 6 meses porque não tinha uma pessoa para dar continuidade. Então, precisamos de mais profissionais, mas que sejam profissionais preparados, né, nessa área em específico e que estejam dispostos também a isso, né? Eu já fiz muitas vezes atividades gratuitas em instituições, eu levei também projetos, né, onde eu falei 3 meses de ações de musicoterapia nessa instituição de longa permanência, e aí depois eles me contrataram. Essa história, né? Sim. A musicoterapia. E aí a gente também tem a questão da especialização para o musicoterapeuta, né? Então, o Mauro, ele é o coordenador da pós-graduação em musicoterapia na Geronto Geriatria. E aí, se você até puder explicar agora, né, para eles como que funciona o curso, né, qual o perfil do egresso desse curso, ele vai estar preparado para trabalhar com qual público? Perfeito, gente, maravilha. Bom, esse curso ele foi pensado, justamente a gente traz esse termo gerontogeriatria, né? Porque gerontologia é o estudo do processo do envelhecimento, né? Enquanto geriatria a gente está falando mais dessa área médica mesmo, do cuidado da saúde, avaliação. Então é um curso que pensamos de forma bem abrangente, onde primeiro os alunos estamos na 2ª turma, né? Primeiro, os alunos têm aula com gerontólogos e psicólogos da área do envelhecimento, professores da USP, Unicamp, e que daí vai tendo justamente essa base, esses dados, né, que a Natália trouxe, e entendendo ali os princípios básicos da gerontologia. E aí a gente entra na musicoterapia e envelhecimento, uma visão bem ampla, né, com a professora Cláudia Zanini, e aí vamos dando continuidade. Então, nós tentamos trazer diversos contextos de atuação,
desde a promoção da saúde, eu estou agora com os alunos passando preventivo social. Eles têm uma disciplina que é só práticas também, com a professora Rosângela Lamberti, onde ela traz recursos e possibilidades no campo. E aí depois nós temos também a parte mais específica de demências com a Cleo França, né, que é uma grande, né, referência nessa parte de demências e musicoterapia. Temos também a Ana Carolina com a instituição, que trabalha há décadas, né, em instituições de longa permanência. O Rodrigo Santos trazendo a nossa atuação no SUS e no SUAS com pessoas idosas. Então a gente tentou passar por todos os contextos, entendendo essa complexidade, né, do que é ser uma pessoa idosa, tanto vivenciando um processo de senescência, né, que é esse envelhecimento natural, mas na senilidade, pensando em demências, pensando em reabilitação, pensando em doenças crônicas, né? E é isso. Eu, assim, sou suspeito para falar, mas eu sempre falo para os alunos que eu monto a aula e o curso que eu gostaria de ter tido. Né? Exatamente. Totalmente egoísta. Então, eu queria esse curso para mim. Por isso que eu fiz esse curso e eu fiquei nos professores assim, tudo bom? Você vai fazer com a gente? Você vai participar com a gente? Até todo mundo aceitar. É bem assim. E aí a gente tem 2 turmas, né? Uma concluída e uma em andamento. E agora já está abertas as inscrições para a 3ª turma, que a previsão de início é já em janeiro. E aí, né, entra aquela história. Já tem QR Code aí na tela, pode, boss? Quem quiser mais informações, só em algum lugar da tela, em algum lugar. Eu não sei quem vai acertar, eu ou o Mauro. A gente vai ficar apontando aqui até alguém acertar alguma coisa. Mas só para avisar vocês que novembro, né, pede Black Friday, né? Então a gente fez uma campanha chamada CBM Select. Então nessa campanha, além do desconto de vencimento, pagamento até o vencimento, também tem 10% de desconto em todas as parcelas. Então, é até o dia 30 somente. Aproveitem aí, clica aí, aponta a tela o celular aí para a tela, já clica aí nesse QR Code e vai lá buscar mais informações. A gente vai finalizar mais esse bloco e voltamos depois com mais perguntinhas. Pode cortar. Voltamos para o nosso último bloco, e esse bloco é só de perguntas. Ainda bem, eu já dei uma olhada aqui, ainda bem que ninguém perguntou nada, né? Pessoal nosso, assim, porque a gente não pode contar muita coisa, né? Não dá. A gente fez algumas viagens juntos, então... lembra... quem lembra de quando eu quebrei o joelho? Eu lembro. Foi culpa dele. A gente estava em Santarém, no Sairé, e aí eu desci uma escadaria, subi cuidando de um joelho, e quando eu cheguei, esse joelho que eu estava cuidando falhou, e eu caí e quebrei o outro. Tabacou-se. Foi, mas foi muito feio. Ele não sabia se ria ou se preocupava, assim. Eu ri. Ele riu, foi, gente. Spoiler, eu ri. Mas é isso, gente. A Bob levando a gente para conhecer tudo, né? Ir nos restaurantes e tudo mais, e se lascou. Foi, mas me lasquei feio mesmo. Eu ainda fui no aeroporto, ainda dirigi. Cheguei no hospital, o joelho desse tamanho aqui. Mas tá bom, né? Faz parte. Fazer o quê? Pelo menos foi pro Sairé. Então, ano que vem, por favor, espero você novamente sem joelhos quebrados, tá? Nossa, parte não. Obrigada, de nada. Vamos agora para nossas perguntinhas. Primeira aqui que a gente vai soltar. Como exatamente a musicoterapia pode beneficiar ou intervir no dia a dia dos familiares e cuidadores desse idoso? Perfeito. Então aqui, imagino que a gente está falando de uma pessoa idosa, né, num processo demencial, uma doença de Alzheimer, né, doença de Parkinson, alguém que precisa ali de um suporte. Bom, nós temos diferentes trabalhos, né? Inclusive eu fiz também, saiu uma revisão já há alguns anos pela Revista Brasileira de Musicoterapia, onde a gente falou um pouquinho sobre os trabalhos focados especificamente nos cuidadores, né? Então esse é um campo. Temos, por exemplo, a Elvira, né? Elvira dos Santos, que é musicoterapeuta e fez o mestrado dela também na musicoterapia para cuidador e, enfim, vários profissionais também.
E aí, claro que dentro desses grupos o foco vai ser a saúde desse familiar, a saúde do cuidador, um espaço que eles possam ali criar uma rede de suporte, compartilhar um pouco sobre sua experiência diária, né, por meio ali da experiência musical, um espaço seguro de expressão emocional, autorregulação, né, algo muito importante também. Além disso, nós temos também essas possibilidades da musicoterapia que vai ser com a díade, né, que vai incluir ali a pessoa com demência, esse familiar também, oferecendo uma possibilidade de uma relação significativa ali para eles, né, uma conexão, onde muitas vezes essa relação que já está difícil, né? Porque você Sim. fica ali, os casais, né, que eu trabalhei, por exemplo, já tem uma dinâmica ali de casal já comprometida, diferente. E aí, por meio da musicoterapia, inclusive porque a gente não perde a memória musical, né? Era uma forma de eles se conectarem de uma outra forma, cantarem juntos canções que fizeram parte de sua trajetória de vida, né? E etc. Então, essa díade também. E num terceiro momento, também, a musicoterapia pode ajudar no próprio processo de cuidado, né? Então, tem vezes que eu, por exemplo, dentro ali daquele ambiente, daquela casa, trago dicas e possibilidades do uso da música para que o cuidador, para facilitar o cuidado, né? Então, o cuidador que não está conseguindo às vezes levar essa pessoa idosa para o banho, ou que essa pessoa idosa não está dormindo, ou que está muito agitada, será que a gente consegue descobrir ali, às vezes, nem que seja um repertório específico que ajuda na regulação dessa agitação, que ajuda com que esse idoso aceite melhor o cuidado? Então, a gente oferece esse suporte também, né? E, bom, existe um livro, né, que eu participei também escrevendo sobre isso, que é um livro chamado Alzheimer, Conhecer para Cuidar, né? E foi organizado pela Fabiana Satiro e pela Vera Calvila. E aí nesse livro tem justamente vários profissionais falando de como as nossas áreas, a partir das nossas áreas, para ajudar o familiar e o cuidador. Então eu, por exemplo, não falo nem tanto de musicoterapia, eu falo de música, né, para esses cuidadores entenderem ali, porque, gente, quando eu chego ali na casa, a música já está faz tempo. Tá um YouTube ligado, tá um celular ligado. Sim. A minha questão não é trazer a música, mas direcionar de uma forma assertiva. Falar assim, será que assim... Tá, eu entendi que é porque ele gosta bastante do Elba Ramalho, mas precisa ter o Elba Ramalho o dia inteiro no YouTube? Né? Isso daí está sendo uma contraindicação. Exato. Né? Isso às vezes vai agitar, incomodar, vai ressignificar essa relação. Então, de que forma que a gente pode usar, de que forma que isso pode contribuir de fato, até num momento ali onde esse familiar, cuidador pode interagir pessoalmente, ali por meio da música. Então, tem essas formas aí, mas fica a dica desse livro. Mauro, tem uma experiência que eu acho bem legal, que eu não sei se você já passou por isso também, mas é legal, porque você falou da memória musical, que a gente não perde. No caso de pessoas com Alzheimer, às vezes o familiar ele quer participar da sessão de musicoterapia só para ter aquele familiar, o pai, a mãe, o tio, só para ter de volta, porque assim já esqueceu tudo, né? Já não reconhece o filho e no momento da musicoterapia volta e reconhece. Você já passou por algo assim do familiar querer participar porque nesse momento é o momento que ele tem de volta a pessoa, né? Sim. Nossa, é muito frequente, né? Porque é isso, a música, por meio dessa memória musical, ela resgata aspectos do self, da identidade mesmo, né? Então, como eu atendo hoje muito mais no domiciliar, nossa, muitos familiares, às vezes o próprio cuidador, né, querem vir, querem participar, e a gente deve ver isso como um potencial, né? Claro, A gente não exato. tem que ter uma postura assim de, não, agora o espaço é do idoso, tal, eu preciso de silêncio. Não, sabe? O acolhimento ele tem que ser total, né? Em todo o aspecto do idoso. Perfeito. Entender essa questão, né, desse cuidado do contexto ali também e saber que às vezes aquela vai ser uma única situação ali na semana onde esse neto, esse filho vai estar interagindo ali de uma forma saudável. Exato. E essa questão da música, né, da memória musical trazer, não se perder, né?
muitas vezes favorece com que a pessoa traga memórias autobiográficas que a família não sabia. Exato. Então é muito comum, eu tô ali, aí o idoso, né, traz alguma memória assim, nossa, quando eu tinha não sei o que, aconteceu isso. A família, gente... Não sabia. Porque tem essa possibilidade. Sim. Então acontece muito, assim. E a gente abraça. Claro, eu acho isso muito legal. Quando eu vi o primeiro relato sobre isso, assim, eu achei incrível, porque imagina, que acaba o luto, ele é antecipado, né? Pela perda, enfim, do reconhecimento e tudo. Mas volta isso, imagina, você ter a oportunidade de ter nativa novamente, eu acho que é inexplicável. Próxima pergunta. E para o profissional de musicoterapia, ou pode, boss? Tá me trolando, hein? A musicoterapia serve para um idoso que não tem nenhuma doença neurológica, mas que se sente muito sozinho ou apático após a aposentadoria? Perfeito, sim. Né? Inclusive, esse é um dos desafios atuais aí da gerontologia, não só, né, da musicoterapia, mas dos profissionais da geronto, justamente ajudar nesse processo de transição de vida, né, aposentadoria, luto, que é algo, de novo, comum, né, pensando aí nesse contexto. Então, pode ajudar sim. Precisamos, inclusive, sair um pouco dessa reflexão, né, de que a musicoterapia é só para a pessoa que está ali num processo de demência. Tal. Claro que ajuda muito, mas pode, enfim, ter outras perspectivas também, outros planos de atendimento. É muito importante, primeiro, a gente entender isso, né? Essa apatia, essa solidão. Então, claro que nós, enquanto profissionais, fazemos avaliações também, né? A nossa anamnese. Emprestamos também da gerontologia avaliações específicas, como a escala de depressão geriátrica, que o pessoal aprende a usar no curso. Né? E outras avaliações também, como sintomas psicológicos ou de comportamento, em alguns casos. Então, é justamente para a gente saber de que forma que pode, de fato, ajudar. Claro. Né? E lembrando também que, vocês já perceberam também que eu não acredito numa musicoterapia que acontece só ali naquele espaço clínico e fechado. Mas tem, inclusive, uma autora, né, que é a Nikki Cohen, que ela traz as teorias do envelhecimento como uma base, né, para o musicoterapeuta. E ela fala da gente incentivar também que essa pessoa idosa participe de outros encontros e possibilidades. Então, para tentar ajudar com que ele também encontre novos interesses. Também. Que esse processo, lá na Unicamp, por exemplo, né, que o programa Universidade oferece ações, inclusive em musicoterapia. Agora temos ali o Marcos e o Luiz Guilherme do CBM, que estão lá fazendo musicoterapia. E que pega as pessoas a partir dos 50 anos, justamente para ajudar nesses processos. A gente sabe que é algo também que envolve privilégios, né, de poder estar ali, por mais que seja gratuito, claro. Lá na universidade e tal, mas que justamente prevê essa questão, né, de trazer novos interesses, possibilidades. Mas, seja no que for, né, é importante a gente dar esse incentivo para que a pessoa continue uma participação social, e que isso muitas vezes seja feito antes também, não é só agora assim, aposentou. Exato. Mas que seja algo, né, transitório também, mas que pode ajudar muito também, como principalmente disso, de encontrar novos caminhos, possibilidades, interesses. É o que a gente sempre brinca lá na minha casa, de todos os meus avós, a gente sempre brincou que eles não se aposentaram, eles fizeram transição de carreira. Porque não conseguem ficar parados, não tem como. Então, meu avô, por exemplo, ele sempre foi gerente, ele foi caminhoneiro por muitos anos, depois foi gerente num posto lá de Santarém, né, que fica aquelas balsas que vão abastecer os barcos, né, então é fluvial. E depois ele virou engenheiro, ele conserta os ventiladores. Às vezes ele quebra a geladeira só para ele dar um jeito de ver onde quebrou e consertar tudo aquilo. Aí ele está fazendo físio agora e tem um equipamento que era para ele ter em casa. Ele falou, preciso não, eu construo. Ele fez o equipamento certinho ali, exatamente como é para montar. E aí, então, assim, eles vão só transitando de carreira, né? Isso eu acho bem legal, porque realmente deixa eles muito ativos, né? Sim. Então, mesmo com todas as limitações hoje
físicas não impede, né? E a mentalidade deles, assim, a consciência dele é 100%, assim, eles são muito conscientes. Inclusive a Nick Cohen, ela traz entre as teorias, né, da geronto, a teoria, por exemplo, da continuidade, que é uma teoria da gerontologia que traz essa importância da pessoa idosa, né, nesse processo, tentar encontrar atividades que sejam análogas ao que ela já fazia. Exato. Né? Então, e na musicoterapia a gente traz isso, né? Também tentando, dentro de um processo de musicoterapia, né? O que a pessoa costumava fazer? Qual eram os interesses dela principais? Exato. Era no campo do cuidado, era no campo da engenharia, era no campo... E aí a gente tenta manter isso, né? Para que a pessoa continue com um senso de personalidade e identidade. Legal. Próxima pergunta. Qual a diferença de autonomia e dependência da pessoa idosa? Bom, aqui a gente está falando de funcionalidades, né? E de atividade de vida diária. Então, quando a gente fala de atividades mais básicas de vida diária, que seria eu colocar minha roupa, escovar meu dente, comer sozinho, a gente está falando de independência. E aí, à medida que essas atividades vão ficando mais complexas, como, por exemplo, ir num banco pagar minhas contas ou ir no mercado fazer a compra do mês, aí a gente está entrando na autonomia, porque a autonomia ela exige cognição, né? Então, basicamente, separando, né, de uma forma mais simples, independência é eu ser capaz de cuidar de mim mesmo, cuidados básicos, e autonomia é eu tomar decisões, é usar minha cognição, minhas funções executivas, né? Então, por isso que uma pessoa idosa, ela pode ser mais autônoma e menos independente ou vice-versa. No caso de uma pessoa idosa com doença de Alzheimer, ela vai perdendo a sua autonomia, porque a cognição vai sendo afetada. Mas, durante bastante tempo, somente no estágio inicial, ela ainda consegue se vestir, ela escova o dente e tudo mais. Então, tem essa diferenciação, sim, né? Que aí a gente vai vendo à medida que essas atividades vão ficando mais complexas. E, claro, eu sempre falo isso para os alunos, que precisamos trazer, inclusive, para a família, a importância de estimular bastante a autonomia e independência. Né? Então, porque, inclusive, o idoso ele pode se tornar mais dependente por conta do cuidado. Então, esse idoso ele consegue comer sozinho, ele consegue se vestir, ele consegue. Então, tem que fazer. Né? Eu sei que dá dó, eu sei que você quer... Ele tá ali 3 horas para comer, mas... Vamos lá, vamos fazer a torcida, vai uma conseguir. música, mas incentivar, mas é isso. Legal. Próxima. Como desenvolver o protagonismo da pessoa idosa em um ambiente que o deixa dependente? É justamente mesmo, né? Porque é isso, é complicado. Eu acho que sempre é importante discutir essa conscientização, né? E a gente fala, inclusive, na CIF, né? A classificação ali, a classificação de funcionalidade, assim, que traz esse aspecto também do ambiente, né? No impacto do ambiente na funcionalidade da pessoa. E aí entra essa questão também desse lugar, né? Que pode deixar a pessoa mais dependente. A gente chama isso de dependência aprendida ou comportamental. Então, é importante trazer a conscientização para essa família, né, para esse contexto, e, de fato, orientar, mas claro, né, com aquele respeito. A gente não faz julgamento de valores, entende que muitas vezes esse familiar está ajudando quando não deve por uma questão dele próprio, que deve ser trabalhado em outro lugar. Sim, né? exato. Né? E tomar cuidado, né, para a autoestima também desse idoso, trazer esse aspecto da autoestima. Porque a pessoa ela vai acreditando que ela é incapaz, né? Ela vai introjetando que ela não consegue fazer. Então, a gente precisa trazer essa questão da importância, né, de incentivar a autoestima, a capacidade intrínseca. E eu acho que isso vem muito dessa questão da gente falar, nossa, mas ele é muito teimoso. Mas eles são teimosos. Mas será que eles são teimosos ou que nós estamos tentando tirar essa autonomia deles, né? Ou criar essa dependência neles? Isso aí eu acho que é uma boa reflexão. Veio agora essa reflexãozinha, assim, que é de fato isso, né? Eu tiro muito pelos meus avós. Eu não vou nem falar muito de avós aqui, que não é um momento agora que foi muito recente ainda a perda da minha. Mas, próxima pergunta.
Teremos novas turmas para o primeiro semestre de 2026? Sim, teremos. Turma 3 já, né? Vem aí, gente. O Mauro tava assim, gente, na turma 1, não é possível que a gente não vai ter profissional para trabalhar com idosos e tudo. Aí já foi a 2 e agora já estamos aí com as inscrições para a 3. E é isso, eu estava perguntando sobre campo de trabalho, a gente está pipocando instituição de longa permanência, tudo que é canto, né? Estamos na década do envelhecimento saudável, políticas públicas também aparecendo por aí, editais, né? Então, precisamos também aproveitar esse campo, né? E como, enquanto profissionais qualificados, né? Porque é isso, a gente precisa estar também conversando com esses geriatras, com esses profissionais aí, com propriedade do que a gente está falando, fazendo, né? Então, o curso ajuda muito nesse sentido. Profissionais preparados para uma demanda que está aí. E é uma demanda nossa, né, gente? Porque eu daqui 5 minutos também estou nesse grupo, né? E quero ser bem cuidado. Se alguém vier me chamar de senhorzinho, vai apanhar muito, sabe? Eu vou jogar esse copo, o que tiver. Então, Mas assim, é bem isso mesmo. Profissionais preparados, por favor. Perfeito. Temos mais alguma? Fins. Então, eu gostaria de agradecer muito, muito, muito a tua presença aqui. Para quem não sabe, a gente se conheceu... Qual foi o ano? 16 ou 17? Acho que 17. 17, né? 16, não sei. A gente não é muito bom de data, a gente não... Mas nos conhecemos na diretoria da UBAM, né? Ali naquele processo de transição, de tornar a UBAM, de fato, uma instituição jurídica, né? E aí, acho que a primeira vez que a gente se viu pessoalmente foi vendo os papeladas cheias de pó, né? Rinite. Foi o dia da rinite. Foi. A gente passou uma tarde catando todos os documentos da UBAM, a gente achou muita coisa, jornais assim de 69, 68. Inclusive um jornal que circula aí bastante no dia do musicoterapeuta, que foi o estabelecimento do dia. Foi. A gente achou lá, tirou a fotinha, agora tá tudo... Agora tá tudo por aí, foi. A gente achou nesse dia. Os dois saíram com rinite, com crise de rinite, muito. Os dois, todo mundo ali no antialérgico, mas valeu muito a pena que tinha muito documento ali importante também. Desde lá a gente não se largou mais e nossa relação é sempre assim, de muito amor e quase nada de ódio, por incrível que pareça. Acho que a gente nunca brigou, né? Não aconteceu, não. Não que eu me lembre. Só pelas costas. A gente só fala mal do outro, assim, pelas costas. Quando a gente vira, tá falando. Mas muito obrigada por tudo. Todo o conhecimento aqui é avião, gente. Esse barulho aqui é rota do aeroporto, então... Não tem avião comercial, né? Mas é tudo avião teste, tá? Ou seja, né? Se tiver algum avião com problema, assim... Enfim, então é aquele amor e ódio de avião. Adoro olhar, mas na hora de entrar, não gosto muito, não. Mas tudo bem. Então, muito obrigada mais uma vez. Acho que no ano que vem a gente volta com mais pódio, mais outros assuntos aí. E aí, se quiser dar um recadinho pra galera... Agradeço muito o convite, é sempre uma alegria muito grande, né? E acredito que num campo assim, né, da musicoterapia é muito importante a gente trabalhar juntos e criar redes também, né, de trabalho assim com pessoas também idôneas, né? E então fico muito feliz de estar aqui mais uma vez. E é isso, gente. Obrigado por escutar também, por ouvir. E muito obrigado. Tchau, tchau. Até o próximo episódio.